Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Pedro, sou psicólogo e hoje vim conversar um pouquinho com você sobre o vício em aposta. E eu tenho certeza que, com certeza, você conhece alguém, ou você até mesmo pode ser essa pessoa que está com vício em apostas. E eu queria falar um pouquinho, porque é algo que se tornou bastante recorrente na clínica, são pessoas que estão viciadas em apostas e elas querem ajuda. E esse vídeo ele pode servir para que você possa procurar uma ajuda especializada na hora de lidar com o vício em aposta. É óbvio que o vício em aposta, ele exige uma abordagem com vários profissionais, porque muitas vezes precisa de intervenção medicamentosa, com ajuda psiquiátrica, então você precisa de uma ajuda mais ampla do que apenas um psicólogo. Mas já te ajuda a entender como ele se instala e por que que hoje em dia ele tem crescido bastante. Primeiro que, o número de pessoas apostando ele só aumenta por causa da divulgação. Infelizmente, você está assistindo algo na televisão, independente do canal, e tem gente falando, seja em bets, ou seja até mesmo no caso de influenciadores com o famoso jogo do tigrinho, e são pessoas inescrupulosas que não pensam no como elas podem destruir vidas, elas só pensam no lucro a qualquer custo. E muitas vezes esse lucro, ele vem banhado de sangue, porque muitas famílias são têm o relacionamento destruído, muitos pais que veem os filhos se afundando em jogos, ou os filhos veem os pais se afundando em jogos. Então acaba que esse lucro ele vem banhado a sangue e as pessoas não se importam, desde que elas ganhem like, desde que elas ganhem dinheiro. Mas saiba que se você conhece alguém que está viciado, é muito importante que essa pessoa procure ajuda para que ela consiga lidar com esse vício da melhor forma e ela consiga sair. E o mais importante, se você ainda não entrou nesse mundo, jamais entre. Não tem nada lá que vai te agregar na sua vida. Eh, a maior parte das pessoas que apostam, infelizmente, fazem isso por tédio ou por falta de lazer, ou de algo que gere prazer na vida delas. E não vai ser um jogo besta que vai te tomar dinheiro que você deveria fazer isso. Bom, eh, o número de pessoas só aumenta por causa de um motivo muito simples. Hoje, você baixou o seu celular, não tem nada para fazer, você acaba de lidar com uma propaganda falando que você tem ganhos de 2,5, você vai ficar rico, até mesmo acho que diminuíram o apelo, mas se você não tem nada para fazer, você sabe que está passando um jogo na televisão, ou até mesmo um influencer falou para você que vai sair a cartinha tal, que você precisa ter a estratégia, e você tá lá sem fazer nada. O vício, ele se instala justamente porque ele é muito simples. Então você não tem nada para fazer, chegou cansado, seu filho tá ali, aí você olha para ele e fala: "Nossa, meu filho tá exigindo tanto de mim, eu tenho que ver como é que ele tá saindo na escola, tenho que, ver os deveres se ele tá fazendo dever de casa", isso é extremamente cansativo, você olha e pensa: "Poxa, já faz um tempão que eu não tenho tempo para mim". E aí você pensa: "Pô, por que não? Vou dar uma jogadinha aqui rapidinho". E aí quando você joga, você percebe que, pô, você ganhou a primeira vez. E e você começa a jogar recorrentemente. Por quê? Porque uma vez você ganha, uma vez você perde. Isso na psicologia comportamental nós chamamos de reforço intermitente, que é o tipo de reforço mais forte, porque é um reforço que você não só perde e você não só ganha. Pelo contrário, às vezes você ganha, às vezes você perde. Então, como você nunca sabe se você vai ganhar ou perder, isso é muito fácil de controlar o seu comportamento. Porque aí você ganha, você fica todo feliz, aí você vai lá, joga de novo e perde. Você fala: "Isso aqui não funciona". Aí você vai lá, joga de novo e ganha. Aí você para de jogar, aí você vai lá, joga de novo e perde. Aí você fala: "Não, mas eu vou parar", aí você ganha. Então acaba que esse reforço intermitente, ele vai fazendo com que você fique viciado, e é o tipo de reforço que essas casas geralmente utilizam. Geralmente não, é utilizado, é exatamente esse. Então, por isso é tão forte, é tão difícil sair do vício. Porque é o tipo de esquema que eles utilizam para viciar as pessoas é justamente esse. E com isso, as pessoas acabam pensando: "Poxa, eh, eu tô apostando e tô ganhando dinheiro", só que isso acaba sendo uma ilusão, porque logo você percebe que aquilo que você ganha é muito menos do que aquilo que você perde. Obviamente, porque essas casas elas são feitas para lucrar. E a casa
ela para ela ganhar você precisa perder. Só que a maior parte das pessoas obviamente não pensa nisso. E, eh, isso é extremamente problemático, porque após um dia cansativo, é o lazer da pessoa se torna esse, jogar. Só que isso não é um lazer, isso é só para maquiar muitas vezes uma vida pobre de estímulos. Então a pessoa que não tem hobbies, a pessoa que ela às vezes já é mãe, já é pai, tem que trabalhar, tem que lidar com as tarefas de casa, então é uma pessoa que está o tempo todo lidando com problemas e tendo que resolver problemas e ela nunca tem tempo para si. Então, acaba que esse jogo ele vem justamente para preencher essa carência, para você ter, com quem interagir. Por exemplo, no caso de bets, você fica lá assistindo um jogo, é um jogo que não tem nada a ver, mas você assiste com emoção, porque você pode ganhar dinheiro com aquilo. Só que esse dinheiro que você ganha, futuramente você vai perder, porque é assim que funciona, não tem como. Se fosse assim, o número de pessoas milionárias no Brasil com bets seria enorme, mas não é o caso. O que acontece é o número de pessoas cada vez maior perdendo dinheiro e as bets e as casas de aposta cada vez mais ricas. Até porque não se constrói nada, com o jogo. Então, as pessoas elas têm vidas extremamente pobres, então a pessoa não tem hobby, não faz um jiu-jitsu, não encontra os amigos para jogar futebol, não tem com quem conversar, e, fazer parte de um lugar de um grupo que você aposta, que você vê as pessoas interagindo, faz com que você sinta que você tem um hobby, que você tem algo importante para fazer na sua vida. Só que, obviamente isso é só ilusão. Então, por isso é muito importante você ter hobbies, porque as pessoas elas ficam adultas, elas acham que só quem deve, ter diversão é criança, mas não, você precisa de diversão, você precisa ter momentos de lazer, um momento que você possa relaxar, que você possa não ser pai, não ser marido, não ser esposa, não ser mãe, você ser apenas você. Pegar algo que realmente te encanta e você tentar aprender uma habilidade nova que você quer aprender, ou fazer parte de um esporte que você nunca praticou, mas que você tem vontade, é isso que verdadeiramente vai fazer você fugir desses vícios. Porque esses vícios, eles só se instalam porque as pessoas, como eu disse, não têm hobbies, não tem nada para fazer de interessante, então, obviamente está bem perto, você chega, você vai lá, coloca dinheiro e vê que está fazendo algo. Só que isso é, obviamente, como eu falei, apenas ilusão. E aí você tá pensando, tá, mas a maior parte das pessoas sabe disso, e por que que elas não saem? Elas não saem porque é muito mais simples acessar o seu hobby pelo celular do que sair de casa para encontrar os amigos numa quarta-feira depois que você chegou do trabalho cansado para jogar futebol. Ou você sair, depois de passar 2 horas no trânsito, você sair para ir para uma aula de dança. Isso faz com que as pessoas prefiram passar tempo no celular, e ali no celular elas podem jogar e recorrer a isso, porque o mínimo ganho delas faz com que elas se sintam extremamente felizes e eufóricas, que elas precisariam de muito mais tempo numa atividade física para sentir o mesmo tipo de sensação. Então, por isso essas casas de apostas, esses jogos de azar, eles fazem com que as pessoas viciem, porque o custo para que você, receba, essa sensação de felicidade é muito menor. Você só precisa pegar o seu celular e jogar. Já no caso de sair de casa, pegar trânsito, ter que pagar, nem todos os dias você está animado, tem dia que você briga com o seu marido ou com sua esposa, e aí isso faz com que estrague a sua noite, mas ali jogando você não tem nenhum problema. Por isso é tão problemático. E por isso que se você está viciado, conhece alguém que está viciado, essa pessoa precisa procurar ajuda para lidar com essa situação. E se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que, é que você achou. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative as notificações e se quiser fazer terapia comigo, link aqui embaixo, aguardo você.